Agradeço e dou bom dia a todos que nos assistem nesta manhã de sexta-feira. É novamente um prazer estar aqui para tratar um pouco sobre as evoluções que houve nas últimas semanas em relação à matéria tributária. O que se observou em relação às obrigações tributárias foi, com o início da pandemia e com as restrições das atividades econômicas, uma corrida muito grande ao Poder Judiciário em função das obrigações tributárias vincendas e da queda significativa de receitas da maioria dos negócios. Houve no início de abril, final de março, início de abril, um número muito grande de ações distribuídas visando postergar o vencimento dos tributos, porque até então os governos não tinham adotado nenhuma medida visando amenizar os impactos econômicos da pandemia. Havia estabelecimentos fechados que estavam gerando zero de receitas e continuavam com suas obrigações tributárias absolutamente intocadas. Outros estabelecimentos não estavam fechados, mas sofriam vêm sofrendo desde então uma restrição muito grande nas suas atividades, porque a atividade econômica em si está muito reduzida em função do isolamento social, da baixa circulação de pessoas e desse cenário de incertezas que permeia a economia como um todo. Nesse primeiro momento em que não houve uma grande atuação do Poder Executivo visando amenizar os impactos tributários, os impactos financeiros da pandemia, foram prolatadas e proferidas uma série de decisões liminares, principalmente na Justiça Federal, concedendo prazo aos contribuintes para que pudessem fazer o recolhimento dos tributos em 90 dias, em regra geral, a partir de seu vencimento. Esse foi um primeiro movimento adotado, até porque a resposta do governo não estava sendo satisfatória ou rápida. E em seguida, em relação aos tributos federais, aqui me refiro aos tributos federais, em seguida a essa prolação dessas liminares, houve uma adoção de uma série de medidas pelo governo federal visando mitigar de alguma forma esses desembolsos que estavam sendo exigidos dos contribuintes, seja contribuintes do Simples, seja em relação ao FGTS, seja em relação à prorrogação de vencimento do PIS e COFINS e da contribuição previdenciária sobre a folha. E essas medidas, elas acabaram diminuindo o número de ações, diminuindo o interesse de uma série de contribuintes nessas ações, porque, em especial em relação à contribuição previdenciária sobre a folha de salários, houve um desafogo, digamos assim, um alívio no caixa de muitas empresas e uma melhora na situação financeira para enfrentar a pandemia, pelo menos nos 3 ou 4 próximos meses. Em relação aos tributos federais, então, o que se observou foi uma queda no número de ações ajuizadas. As ações que já estavam propostas, as liminares, grande parte foi derrubada nos tribunais federais. Hoje o cenário que nós temos é esse, com exceção do Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília, em que se tem notícia de que 2 liminares foram concedidas de forma monocrática por uma desembargadora. Então, em relação aos tributos federais, o cenário que nós temos, de forma resumida, é uma diminuição no número de ações que foram distribuídas e logo uma diminuição no número de liminares que vêm sendo apreciadas, impactados principalmente em função da portaria que prorrogou o prazo de vencimento do PIS e da COFINS. No cenário estadual e no cenário municipal, aqui a gente observa um movimento contrário. Aqui a gente observa um movimento de aumento de número de ações visando prorrogar o vencimento desses tributos. E o porquê disso? A situação fiscal dos estados e dos municípios, em sua grande maioria, ela é muito mais grave que a situação fiscal em relação à União Federal. Por exemplo, o nosso estado do Rio Grande do Sul é de todos conhecido a grave situação financeira que enfrenta, postergando pagamento de salários e de outras obrigações, pela ausência de fato de recursos em caixa. Então, em relação ao estado, não houve adoção de nenhuma medida significativa visando mitigar os impactos da Covid nas atividades econômicas dos contribuintes aqui instalados. Houve sim uma prorrogação do Simples, em relação ao pagamento da cota estadual do Simples, por 90 dias, mas observado a grande massa produtiva, a grande massa industrial, digamos assim, do Rio Grande do Sul, essa prorrogação ela não teve um grande impacto. Então, a tendência em relação aos tributos estaduais, e é o que se tem verificado, é um aumento de ações junto ao Poder Judiciário,
visando discutir o vencimento desses tributos estaduais. Quanto ao município de Porto Alegre, também foi anunciada, tempos atrás, uma medida para prorrogação de vencimento do ISS-QN, e eu confesso aos senhores, não consigo localizar a efetiva adoção dessa medida em relação ao ISS-QN, e também seria uma medida muito pontual, muito pequena. Então, a tendência é o aumento de discussões em relação também aos tributos municipais. Como o judiciário tem se posicionado, tá, majoritariamente em relação a essas demandas? Tá? O judiciário tem se posicionado de uma forma no sentido de que esse pedido de postergação do vencimento dos tributos, ele tem sido entendido por alguns desembargadores como uma forma de embaraço à execução das políticas públicas de saúde. E por isso não estão vendo um bom direito dos contribuintes. Nós entendemos que esse é um argumento de fato que é válido, mas ele tem que ser sopesado que também há uma política pública de manutenção de empregos, também há uma política pública de manutenção de investimentos, também há uma política pública de continuação e manutenção das empresas. E isso tem sido deixado um pouco de lado pelo Poder Judiciário na nossa análise. Na prática, o que se verificou também foi um movimento inicial de distribuição de ações coletivas visando discutir essa questão do vencimento. E aqui, com todo respeito, vai uma crítica à adoção dessa medida, porque essa adoção dessa medida de uma ação coletiva, ela acaba igualando contribuintes que estão em situações muito diferentes. Há contribuintes que têm recursos suficientes para passar por esse período de crise sem maiores problemas em relação ao pagamento de fornecedores e de funcionários em função de reservas acumuladas. Há contribuintes em situação absolutamente oposta, em que não possui recursos para pagar sequer a folha do mês seguinte, quiçá se falar em relação aos tributos. Então, essa questão das ações coletivas, para a sorte de todos que têm buscado o judiciário, ela acabou sendo deixada de lado, porque estava igualando contribuintes em situação muito distinta e acabava gerando precedentes contrários aos contribuintes. Então, em relação ao panorama das liminares, pessoal, e das ações judiciais, o panorama que nós temos